carnaval, a gente brinca escondendo a dor e a fantasia do meu ideal é você, meu amor. Sopraram cinzas no meu coração, tocou silêncio em todos os clarins, caiu a máscara da ilusão dos pierrots e arlequins. Alô amigos, com que prazer estamos retornando. Nesta terça-feira nós comemoramos Carnaval. E é esse o tema que impera hoje no nosso programa. A gente sempre busca a origem das coisas e agora nós queremos saber de onde se originou esta festa tão popular, tão grande, chamada Carnaval. Sempre foi no mesmo estilo? Sempre na mesma composição? Não. Tem uma história muito bonita que nós vamos ouvir daqui a pouco. Antes eu quero agradecer a GBUX Previdência e Seguro de Pessoas, essa empresa fantástica, né, que está sempre auxiliando aí para que a gente possa chegar até a sua casa. Carnaval é o tema. E eu peço que vocês prestem bem atenção, porque quando chegarem no final, vocês nem vão acreditar das coisas fantásticas e das mudanças fantásticas que teve esta história popular do Carnaval. Daqui a pouquinho. Vamos também pedir para você deixar o seu comentário, a sua observação, né? Coloque ali, diga gostei, não gostei, fale para os seus amigos. Vamos dar uma força aí no nosso canal. É importante isso para nós, tá bem? Um abraço muito forte e agora vamos curtir Carnaval! Afinal, qual é a origem do Carnaval? Qual é o fundamento dos seus mitos? Qual é a origem histórica dessa festividade tão comum aqui no Brasil? Enfim, eu sou o Felício Molinari e estou aqui para te dizer que a festa, do jeito que a gente conhece hoje, é mais recente do que você pode imaginar. Mas vamos lá, sem mais delongas aqui, vamos tentar aqui responder para você a origem do Carnaval. De onde vem essa festa tão importante para nós brasileiros, tão presente no mundo inteiro. Então eu já começo te dizendo que Carnaval não é uma festa tipicamente brasileira. Ela é presente em outros lugares do mundo também. Então por isso, já vou começar dizendo que sua origem remonta desde a antiguidade. Se nós formos sem muita precisão, poderíamos dizer que temos festas semelhantes. Tanto no Egito Antigo, nós temos lá festas parecidas com o Carnaval, onde pessoas se fantasiavam, festas nas quais pessoas também tinham festividades parecidas com fantasias, com carros alegóricos. Mas também na Grécia, nós temos pessoas com máscaras, com muita bebida, com troca de papéis. Porém, o Carnaval propriamente dito, do jeito que a gente conhece hoje, o mais próximo do que a gente tem é em Roma. Vale lembrar que Roma tinha ali na sua esfera pública uma festa chamada Saturnália. E que festa era essa, Felício? Bom, a Saturnália, ela não acontecia exatamente na mesma época que a gente comemora o nosso Carnaval. Mas as Saturnálias eram festas dedicadas ao deus Saturno, regadas a muita bebedeira. Não eram apenas 3, 4 dias, eram mais dias. Mas tinha muita bebedeira e tinha algumas coisas parecidas com o nosso Carnaval. As Saturnálias tinham, por exemplo, essa coisa da inversão de papéis. Os escravos podiam andar junto com os libertos podiam fingir serem escravos. Tinha a figura de um rei momo, um rei que seria coroado na festa e ninguém sabia quem era e ele podia dar ordens. Tinha na festa em Roma a ideia de máscaras, para ninguém saber quem é quem, aí você podia fazer o que você quisesse. Por exemplo, o escravo podia beijar, ficar com uma pessoa rica, porque você não saberia quem era. Então, a Roma trazia essa ideia de um baile de máscaras da Grécia Antiga. Então, isso era muito legal. Isso estava presente nas festas de Saturnália. E era muito regada a vinho. Diz que o deus Baco regia essas festas. Tá, Felício, e por que essas festas aconteciam? Bom, as festas de Saturnálias, assim como boa parte das festas na antiguidade, elas quase sempre aconteciam por conta da colheita.
Então elas normalmente aconteciam para comemorar uma colheita boa, para comemorar a chegada da primavera, né, o fim ali do inverno muito rigoroso no hemisfério norte, né, na Europa, um inverno muito rigoroso. Então você tem ali a chegada da primavera, e aí as pessoas comemoravam muito, que era a época da colheita, vinha a primavera, vinha o verão, então ali você tinha a época da colheita, de uma boa colheita, e as pessoas comemoravam, ok? Então, ali nós temos essa festa. Então, era a primeira coisa que nós temos em Roma. Porém, como você deve saber, essas festas regadas a muita bebedeira, a muita, digamos, você já deve imaginar o quê, foi proibida. Assim que a Igreja Católica se torna a igreja oficial, assim que o cristianismo se torna a religião oficial de Roma, as Saturnálias são proibidas, porque elas eram uma festa pagã, obviamente. Então, as Saturnálias foram proibidas em Roma, em toda Roma. E aí isso foi em 325 depois de Cristo. A igreja proíbe qualquer tipo de festa dedicada à Saturnália e institui aquilo que muitos conhecem como Quaresma, que é um período de 40 dias de jejum antes da Páscoa. Tá, professor, por que você está falando isso? Não estou falando isso só para você ter ali o fim da Saturnália, que seria essa primeira festa carnavalesca, mas também para você saber uma coisa. Primeiro, que a Páscoa, ela tem essa ligação também com a colheita. Se você quiser saber um pouco mais sobre esses ritos, esse sincretismo mitológico, tem um vídeo aqui que fala um pouquinho sobre o Natal, que tem um pouco também dessas misturas de mitos, você pode ir lá, depois vir aqui. Mas a Páscoa em si, para você que não sabe, a Páscoa é sempre comemorada no primeiro domingo após a lua cheia. No primeiro domingo de lua cheia, após o equinócio de primavera, obviamente no hemisfério norte, ou no equinócio de outono, aqui no hemisfério sul. Isso tem a ver, obviamente, com a colheita. E aí nós temos o domingo de primavera e 40 dias antes, nós temos aquilo que a Igreja Católica chama de Quarta-feira de Cinzas. Até aqui o carnaval não tem muito interessante para você, mas foca aqui comigo. Para quem não sabe, Quaresma é aquele período que você fica, de acordo com a tradição católica, 40 dias jejuando em reflexão. Para quem é católico mais tradicional, são um período que você fica 40 dias sem comer carne, sobretudo carne vermelha. Então é um período que você não faz consumo de carne. Então é aqui que nós temos o quê? Como os católicos ficavam 40 dias em jejum, o que eles faziam antes da quarta-feira de cinza? Eles tinham a chamada terça gorda. Por que é a terça gorda? Tente imaginar comigo, se você vai ficar 40 dias em jejum, a partir da quarta-feira, o que você vai fazer na terça-feira? Sim, comer e comer muito. Por isso que a terça de carnaval é muito conhecida também pela expressão terça gorda. E é daqui que nós temos a palavra carnaval, do latim carnevale, ou carne livre, ou despedida da carne. Então, carnevale significa em latim despedida da carne, adeus à carne, né? Dá um tchau à carne. É o período que você vai ali ficar em abstinência de comer carne. Então, nós temos o quê? Essa despedida da carne acontecia uns 3, 4 dias antes da quarta-feira de cinza. E aí nós temos, então, o carnaval sendo retomado como uma tradição, primeiramente aí depois de ser proibida, como ligada à ideia de consumir bastante, de banquete, né? Banquete não necessariamente, mas de comer bastante. Só que aqui vamos dar um passo. Então, o que a gente tem? Era uma tradição pagã, a igreja proíbe e institui um jejum. O que vai acontecer? Bom, 40 dias de jejum. O que vai acontecer antes? Bom, a gente vai comer. Esse hábito de comer, e você sabe muito bem como eu, embora a igreja tente proibir o carnaval antigo, ela não consegue muito. E aí no ano de 590 depois de Cristo, a igreja vai oficializar o carnaval em seu calendário. E aí o 7º domingo, antes do domingo de Páscoa, vai ser oficializado como domingo de carnaval.
E aí nós temos novamente o carnaval entrando no calendário da igreja, no calendário oficial da Europa, por assim dizer. E nós temos então aquela festa aqui no Brasil, que vai ser bastante introduzida, chamada Entrudo português. O que seria Entrudo? Aqui a gente já começa a ter o carnaval mais próximo da gente. Entrudo era um carnaval mais ou menos assim. As pessoas comiam na terça gorda, mas no domingo de carnaval, os jovens, sobretudo, faziam brincadeiras, muito parecidas com essa de carnaval, mas de fazer bolinhas de cheiro, assim eu vou dizer, ou limão, também conhecido como limão de cheiro, que era uma bolinha de cera com perfume, muitas vezes com lama, que um jogava no outro. Eram brincadeiras infantis, para se sujarem e tudo mais. E esse costume do entrudo, o que significa entrudo? A entrada na quaresma, né? Então são os 3 dias de festividade que você vai ali brincar bastante, comer bastante, para depois entrar no período de reflexão. Esse costume, que vai ser bastante comum do século XVI, aqui pra gente no Brasil, ou seja, ele é instituído no século V, VI depois de Cristo, mas aqui no Brasil, obviamente, ele entra no século XVI. Ele vai se estender dessas brincadeiras, essa comilança, e vai até o século XIX. No século XIX, ali por volta de 1800, o que nós vamos ter? Os bailes novamente sendo retomados. E aí nós temos uma coisa aqui. Da onde vieram esses bailes? A coroa portuguesa tinha a mania de grandeza. E aí ela vai pegar nos hábitos franceses, nos carnavais franceses, a ideia de um baile de máscaras requintado. Então a ideia de um baile de máscaras, de um carnaval com carros alegóricos, vem da França. E aí nós temos o carnaval dividido no Brasil. A elite brasileira vai estar mais próxima ao carnaval francês e os pobres mais ligados ao entrudo português, esse carnaval de rua, de brincadeira. É claro que com o passar do tempo, até o final do século XIX, o entrudo ele vai desaparecer, porque os pobres vão ficando cada vez menos interessados no entrudo e mais interessados num baile de carnaval. E aí, nós temos que na virada para o século XX, esses bailes começam a ficar mais populares e nós vamos ter também uma outra coisa acontecendo, que é as escolas de samba surgindo no começo do século XX, ali na década de 1920 e 30 no Rio de Janeiro. Vamos ter os trios elétricos na Bahia na década de 60 e 70, no carnaval de rua. Vamos ter a festa de carnaval de Recife, e muito no Nordeste misturado com a folia de reis, que acontece ali também no final de janeiro. Então nós vamos ter várias expressões carnavalescas com outras culturas regionalizadas. Mas então, se você chegou até aqui, o que nós temos? Que o carnaval ele começa com uma tradição pagã, uma tradição ali muito ligada à bebida e à comilança, a festejo, a ideia de trocar de papel. A igreja proíbe e institui um jejum. Com isso, nós temos o grande consumo de carne antes desse jejum. A igreja não consegue proibir o carnaval e volta com o carnaval em 590. E aí nós temos esse costume de comer a carne e carnevale, ou seja, o adeus à carne, de comer a terça gorda, de fazer comidas e brincadeiras, volta em 590 depois de Cristo. O entrudo português vem no Brasil junto com os portugueses. Nosso carnaval se mistura um pouquinho com os franceses no século XVIII, XIX. E aí o carnaval do jeito que a gente conhece, então, com esse carnaval de bloquinho de rua, com escola de samba, isso é bem mais recente. No início era comportado e chique. Jovens de boas famílias e abastados saíam pelas ruas de carro. Naquela época, o automóvel era um luxo ao alcance de poucos. O corso desfilava com foliões fantasiados ou elegantemente vestidos, que jogavam confetes, serpentinas e lança-perfume nos outros veículos. A brincadeira, de origem europeia, foi muito popular em diversas cidades do Brasil no final do século XIX e início do século XX, sendo uma tentativa de reproduzir as batalhas de flores, características dos carnavais mais sofisticados da virada do século, como o da cidade de Nice, no sul da França.
do Corso é um carnaval elitista, é um carnaval, uma imitação do carnaval europeu. Só podia participar quem tinha carro, não tem jeito, né? Possivelmente ele começou no início do século, com a abertura da Avenida Central, atual Avenida Rio Branco, se estendia pela beira-mar, indo para a Zona Sul, Catete, Glória, Flamengo, etc. Né? Então ele era um carnaval onde as pessoas ficavam em cima do carro, as capotas abaixadas, geralmente as meninas também usavam uma roupa mais ousada, que chamava a atenção dos pedestres, que ficavam em fileira nas ruas, esperando os carros passarem e jogarem confete e serpentina. Popular e democrático, o bloco sempre existiu, porém mais comportado e ingênuo do que nos dias de hoje. Mas mesmo assim, com a malícia natural do carnaval. Até os anos de 1960, era conhecido como bloco de sujo, o que significava dizer pouco organizado, espontâneo, de ocasião. Os primeiros registros de blocos licenciados pela polícia no Rio de Janeiro datam de 1889. As mudanças foram muitas, mas a essência do bloco nunca mudou. Cada um por si, fantasias engraçadas, críticas ou mesmo bizarras e muita animação, descontração, liberdade. Quando você tem no final do século XIX e do século XX a classe média, no crescimento urbano das cidades, não só do Rio de Janeiro, você tem um desejo de participação maior dessas populações na rua, sobretudo na maior festa, né, que é esperada, que é a festa do carnaval. Você tinha os cordões, por exemplo, que era um grupo um pouquinho mais organizado, tinham várias fantasias, tinham estandartes elaborados, já tinham músicas próprias, né? São os primeiros a produzirem música para o carnaval. E você tinha uma massa de mestiços, negros, brancos, empobrecidos, né? Com centenas ou talvez dezenas de cordões pelo Rio de Janeiro. Esse era um carnaval mais popular. O outro carnaval muito popular que você tinha é o carnaval dos ranchos, né? Os ranchos que surgiram ali na zona portuária, na Cidade Nova, estão ligados às tias baianas, importantes na história da afrodescendência no carnaval carioca, da música carioca, né? Eles são mais elaborados, eles têm um instrumental mais harmônico, flauta, clarinete, enfim, instrumentos de corda, né? A ideia era essa mesmo, era mostrar que a população mais humilde, né, mais pobre do Rio de Janeiro, mestiços, negros, enfim, né, brancos e empobrecidos, conseguiam fazer um belo carnaval. Em 1928 foi fundada a primeira escola de samba de que se tem notícias, a Deixa Falar. O termo escola de samba foi usado porque na Rua Estácio, onde aconteciam os ensaios, havia uma escola normal. Nos anos de 1930 surgiram os concursos, mas era tudo muito amador e diferente dos dias de hoje. Você vai ter uma sequência de escolas que vão surgir, que no decorrer da década de 30 e 40 vão começar a ser referência do carnaval carioca. Primeiro vão existir concomitante aos ranchos e os cordões, né? Só que alguns marcos são importantes no universo do surgimento da escola de samba. Em 1935, você tem o poder público que começa a investir nas escolas. Eu começo a dizer que aí as escolas passam a ficar midiáticas, ou seja, elas começam a perceber que elas podem ser grandes. Assim eram os desfiles das escolas de samba nos anos de 1960. Um outro tempo, um outro ritmo, um outro espírito. Desfilando bem junto ao público, samba maneiro, sem pressa, pura diversão. Mesmo assim, todas queriam ser campeãs, fazer bonito na avenida, bateria não tinha rainha, a escola não tinha musa e a ala das baianas era a área nobre tanto quanto a da velha guarda. Porta-bandeira e mestre-sala pareciam mais leves no asfalto, não existia ainda a passarela do samba. Esse desfile espontâneo que tinha na Praça 11, você vai ser levado para Rio Branco, porque vai crescendo a participação popular, depois vai ser levado para Presidente Vargas, que é onde você tem a montagem das arquibancadas. E eu acho que aí começa um marco da relação também com o carnaval. Esse carnaval que nasce espontâneo na Praça 11, que era mais festivo, ele começa a ser de tal forma organizado que ele deixa de olhar, você deixa de olhar o samba no pé e ouvir o samba enredo para começar a ter uma dimensão mais estética dele. Você começa a vê-lo de cima. Não precisa dizer que esse carnaval, com a demanda, né, com investimento público, com interesses privados, com uma referência que ele se torna do Brasil inteiro, vai ter depois a sua casa definitiva, né, no glamouroso espaço até hoje, projetado por Oscar Niemeyer, que é o Sambódromo, né?
Brasil, a cultura brasileira é uma mistura. E que deu muito certo. Então, por que com o samba ser diferente, né? Contar a história do samba é contar a história um pouco da Tia Seata, né? Ela é uma das inúmeras mulheres negras que vem da Bahia para o Rio de Janeiro, no que a gente chama de diáspora baiana, né? Que é o período do pós-abolição, onde diversas populações, diversos tipos de grupos sociais negros e periféricos vêm até o Rio de Janeiro para tentar melhorar de vida, né? Que na época o Rio era a capital federal e assim permanece até 1960. Então, muitos conjuntos sociais, muitas populações vêm, se deslocam até a capital em busca de melhorias de vida. A riqueza da história da Tia Seata é que ela abre as portas da sua casa para inúmeros compositores e sambistas, né? O samba, na época, não é o samba que a gente tem hoje. O projeto ideológico republicano da recém-república, proclamado em 1889, ele é totalmente contrário aos tipos de manifestações culturais como o samba, como a capoeira e outras que a gente pode enumerar, né? Por exemplo, as reformas de Pereira Passos em 1904 proíbe a prática da capoeira, considerando essa prática um costume não civilizado. Então, o projeto de civilização da República exclui algumas práticas como o samba, como a capoeira, que hoje a gente sabe que são riquíssimos, que enriquecem muito a cultura carioca, a cultura brasileira. Então a Tia Seata, né, uma mulher negra baiana, abre as portas da casa em uma região que é a Cidade Nova, Praça 11. Na época ali chamavam de Pequena África, né, porque os grupos baianos eles se deslocavam para aquela região. Gamboa, hoje o que? Gamboa, Morro da Saúde, Santo Cristo, essas regiões ali na zona portuária do Rio de Janeiro. E ali também tem os primeiros registros de rodas de samba, né? Obviamente na época considerados ilegais. É ali também na casa da Tia Seata que tem um primeiro registro do primeiro samba, né? De autoria do Donga em 1916. Isso é muito importante para a cultura, é importante para o Brasil, porque pouca gente sabe disso, né? Que uma mulher vem para o Rio de Janeiro e é no quintal da casa dela que a gente tem o primeiro registro de samba, né? O samba se chama Pelo Telefone. E a gente precisa relembrar pessoas que foram importantíssimas para a formação ao meu ver, um dos gêneros mais importantes da história, não só brasileira como mundial. Dona Ivone Lara, a primeira mulher a assinar um samba no Brasil, Clementina de Jesus, Jovelina Pérola Negra, Clara Nunes, enfim. Mas a Tia Seata é a primeira mulher, né? A matriarca da história toda, quem começa isso tudo aqui no Rio de Janeiro. E nós temos poucas coisas do tamanho da grandeza dela que relembrem, que resgatem essa memória da Tia Seata, né? Você precisa saber de onde você vem, você precisa saber do seu lugar, você precisa saber que tipo de pessoas vive no seu bairro, no seu município. Isso é fundamental para a sua formação crítica, para a sua formação como pessoa e por aí vai. Falar de samba é falar de raiz, é falar de pertencimento, é falar de identidade, é falar de cultura. E assim, me orgulha muito ter rodas hoje na cidade que resistem muito, fazem muito barulho. Propondo contar histórias do Rio de Janeiro em específico, né? Que vão muito além da praia, né? Rio de Janeiro é muito além da praia. É fundamental que a gente abrace essas ideias e saiba reconhecer nossas raízes e dar importância devida a algumas personalidades históricas do departamento do samba que são ímpares e que para se nascer de novo vai demorar muito tempo. Então, pessoal, beleza, né? A história prolongada, bonita de se ver toda essa evolução do carnaval e desejando que esse carnaval possa trazer mais alegria para os nossos corações. Isso é importante, né? De coisas ruins nós estamos até aqui, tá bom? Um abraço muito grande, põe o seu comentário aí, não esqueça, aperte lá, bata no sininho, né? E avise os seus amigos. Nós nos encontramos na quinzena que vem. Um abraço! Nossa vida é um carnaval, a gente brinca escondendo a dor e a fantasia do meu ideal é você, meu amor. Sopraram cinzas no meu coração, tocou silêncio em todos os clarins, caiu a máscara da ilusão dos pierrots e arlequins. Vê colombinas azuis a sorrir, laia, vê serpentinas na luz reluzir, vê
pranto no olhar desse espalhar.